Olá, querido estudante, pessoal de casa, trago o quarto bimestre com uma novidade para vocês e, além disso, outra novidade. Eu mesma, professora Maíra, estou chegando agora para trabalhar com vocês. Vou substituir, vou dar continuidade ao trabalho da professora Edné, que esteve conosco do primeiro ao terceiro bimestre. E para essa aula de hoje, nós vamos começar um quarto bimestre, eu e a Aline, né, Aline? Tudo bem? E nosso tema para a aula de hoje... Bom, vamos falar de visão, é o componente curricular de ciência, sexto ano do ensino fundamental. Pessoal, para iniciar esse componente, nós temos que falar um pouquinho de tudo que veremos no quarto bimestre. O quarto bimestre, ele vai ser composto inicialmente da parte de visão humana. A gente vai começar com anatomia e funcionamento do olho humano, já iniciados nessa aula de hoje. Depois nós vamos falar dos problemas de visão, as lentes corretivas e encerrar com aulas aqui bem divertidas de óptica e tecnologia. E no finalzinho do bimestre, nós veremos saúde, sistema nervoso e as drogas, os efeitos das drogas no nosso organismo, principalmente no sistema nervoso. Bom, para essa aula de hoje, a habilidade que vamos trabalhar vai ser explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio. Vamos dar um pequeno passo atrás para falar a respeito do sistema sensorial. Estamos falando de visão nessa aula de hoje. A visão é parte do nosso sistema sensorial. Os nossos olhos são órgãos do nosso sistema sensorial. E como a gente já havia começado a ver lá com a professora Edné no terceiro bimestre, o sistema sensorial ele é composto por vários órgãos que têm funções distintas ali na percepção, na recepção das informações à nossa volta. E o nosso sistema nervoso central, principalmente o nosso cérebro, vai fazer a interpretação e a devolução de uma reação em relação a isso. Então, nós temos as nossas narinas, por exemplo, que percebem o olfato. Nós temos os ouvidos, vocês estão usando agora ativamente os ouvidos aqui, escutando essa aula que eu estou dando. Os olhos, claro, com nossa parte da visão. A gente tem também, ao longo do nosso tegumento, a cobertura do nosso corpo, a nossa pele, percebe o tato. A gente está percebendo continuamente pressão. Se eu perfurar a minha pele, eu sinto calor, ou frio, a temperatura, tudo isso faz parte do sentido do tato. E a gente não pode esquecer, claro, da nossa língua com o sentido da gustação, importantíssimo sentido aí que nos permite identificar aquilo que é alimento, que não é, que está bom, que está ruim. Então, esses sentidos, eles compõem aqui toda a nossa percepção do mundo ao nosso redor. E eles não funcionam sozinhos, eles funcionam junto ao sistema nervoso. Então, toda a informação sensorial que chega aqui para o nosso cérebro ou para outras partes do nosso sistema nervoso vai ser interpretada e devolvida. Então, por exemplo, se eu escutar de repente aqui algo caindo, um barulho muito forte, uma explosão, automaticamente eu vou me recolher ou correr, vou ter a tendência natural de fechar os olhos, proteger a região do crânio. Por quê? Porque eu estou me defendendo ali quanto àquele ruído que eu não sei a origem dele. E isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, nosso sistema sensorial todo, ele é um sistema de percepção do meio para a nossa defesa e, claro, vai haver outras funções associadas ali. A gente vai ver pela visão mesmo como que isso acontece. Bom, o olho humano, gente, ele é uma estrutura extraordinária, mas ele também é uma estrutura que é recoberta, é protegido, é garantida todo o seu funcionamento e a sua proteção diante de coisas que podem acontecer ao nosso redor, de qualquer organismo ou qualquer coisa que possa vir a se chocar com os nossos olhos através da nossa caixa craniana. Então, o nosso crânio, ele protege os olhos. A gente tem duas aberturas no crânio que os olhos ficam contidos ali. E essa abertura, ela existe para conter o olho ali, mas também existem as partes externas que fazem a proteção desses olhos. Então, a gente tem as pálpebras, que são uma forma de proteção. Então, elas sempre se fecham quando a gente se sente ameaçado, sente qualquer coisa que possa vir direto aos nossos olhos. Os cílios também nos protegendo quanto a partículas que possam cair. O cisquinho, a gente bem sabe como que uma areia que cai no nosso olho é dolorido, é incômodo.
Então, os cílios fazem essa proteção. Nós ainda vamos falar com calma de todas as estruturas que compõem ali a parte da visão da gente, dos nossos olhos, mas na próxima aula. Nessa, o que eu quero mostrar para vocês é que os olhos, olha só, eles são compostos de uma grande área que fica dentro da nossa caixa craniana e apenas uma pequena porção que está disponível, que é visual, que a gente consegue enxergar, né, que a gente consegue ver na outra pessoa ou na gente mesmo através do espelho. Essa pequena porção, gente, ela fica externa, por quê? Porque é exatamente a área que é especializada em receber a informação visual, basicamente a luz, né? Então, a luz refletida sobre objetos, coisas que a gente está vendo ao nosso redor. Então, essa pequena porção do olho que fica exposta, né, que tem que ser duramente protegida pelas estruturas que compõem ali a nossa visão, ela realmente é uma forma de garantir que a gente consiga receber informação visual. Fechamos as pálpebras, não recebemos nada. Então, a exposição dessa partezinha do olho sendo tão pequenininha em comparação com o globo ocular todo, é exatamente por causa disso. O globo ocular deve ser protegido. Externamente, só aquilo que vai receber informação visual. Bom, agora falando das funções específicas da visão, a gente pensando na visão como uma forma de sobrevivência, eu poderia mostrar essa paisagem e dizer que a visão nos permite ver coisas belas. Também, né, ver paisagens bonitas, ver coisas bonitas é super importante para a nossa qualidade de vida, é super importante para a gente. Mas nessa paisagem a gente também tem uma outra coisa fundamental aqui para a vida, que é a água. Então, a visão, ela nos permite identificar recursos, né, alimentos, abrigos, coisas que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Então, sem a visão, a gente tem uma dificuldade maior de encontro dessas coisas. Então, a visão, ela funciona primariamente como uma identificação disso. E não só disso, como também dos riscos. Se eu estiver caminhando por aí e encontrar com uma serpente peçonhenta dessa, eu vou, no mínimo, correr ou vou ficar congelada. Bom, na única experiência que eu tive, eu corri. Então, não sei vocês, se vocês vão ficar quietinhos ou correr, seja lá o que for, a gente vai ter uma defesa natural quando o nosso sistema nervoso receber a informação visual. Eu identifiquei o perigo e eu tenho que gerar uma resposta a esse perigo. Então, a identificação do perigo, das situações em que a gente está exposto a um possível acidente, é uma função muito importante da nossa visão. Então, se a gente vai atravessar a rua, vem um carro, e a gente, mesmo estando na faixa, mesmo com o sinal aberto, e a gente verifica que esse carro, uma moto, por exemplo, não está reduzindo, a gente automaticamente vai ter uma reação de não se mover para frente ali. É um perigo. É uma coisa que pode nos machucar ou até nos levar à morte. Então, os nossos olhos têm essa importante função, assim como a gente também tem a importância dos olhos para a questão do contexto social, da socialização, da convivência. Então, nós conseguimos, numa conversa simples, identificar que as pessoas estão satisfeitas, que elas estão chateadas, que elas estão com raiva. E essa identificação dos gestos, né, faciais ali, das reações faciais ao que a gente está propondo, ela é importante na interação social. É lógico que sozinha ela não faz nada, a gente precisa do som, a gente precisa de outras formas de interação, mas ela compõe ali uma parte significativa das interações que a gente tem com as outras pessoas. E afinal de contas, né, nós somos seres sociais. Mas como realmente funciona a nossa visão? Como de fato ela ocorre? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender a evolução das estruturas receptoras de luminosidade, porque isso que é a visão, né? É uma estrutura, um conjunto de estruturas de órgãos que vão fazer a recepção ali da informação luminosa, a interpretação dela, da luz refletida. E aí a gente tem que voltar lá no passado evolutivo para conseguir enxergar isso melhor. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma imagem de plânctons, né? Então, a gente tem dentro do grupo dos plânctons, a gente pode ter os fitoplânctons, que vão ser os organismos que vão fazer fotossíntese, e a gente tem o que a gente chama de zooplâncton, que normalmente se alimenta de organismos fitoplânctônicos ou de outras partículas que estejam ali no meio, mas eles não fazem fotossíntese. Esse conjunto de organismos, que é muito diverso e composto, né, por vários reinos diferentes ali, ele tem uma particularidade. Eles são aquáticos e eles vivem no que a gente chama de coluna d'água. Então, eles vivem flutuando. E esses organismos são muito dependentes da fotossíntese. Então, eles precisam receber
quanto fotossintetizantes, a luz solar para realizarem as atividades metabólicas deles, para sobreviver, para produzir o alimento que eles precisam. Então, para que isso ocorra, eles têm que estar na zona que a gente chama fótica, né? A zona superior ali da coluna d'água. Quando a gente olha uma piscina limpinha, a gente pode ver que a luz chega ao fundo. Mas e quando a gente está falando de um lago? Quando a gente está falando de um oceano? Quando a gente está falando de algum local em que existe turbidez na água, partículas que não permitem a luz penetrar muito fundo? Esses organismozinhos aqui, eles têm sempre que estar subindo para essa região onde existe luz. E isso faz com que eles tenham que identificar o que é luz, né, a presença da luz e a ausência dela. Então, os primórdios aí do que a gente chama de visão hoje, ele se inicia ali com essa identificação de claro e escuro. E aí com estruturas extremamente simples. Nós temos aqui, entre os organismos planctônicos, organismos unicelulares, compostos de uma única célula. Eles não vão ter olhos, eles vão ter reações bioquímicas que vão permitir que eles identifiquem a necessidade de emergir, né, nadar, deslocar-se em relação à luz. Mas, de fato, eles não têm um olho. Na verdade, olhos mesmo desenvolvidos ainda vão levar milhões e milhões de anos para acontecer a partir dos primeiros organismos vivos. Mas aqui a gente já tem os primórdiozinhos, que é essa identificação do claro e do escuro. Aqui a gente já tem um passo evolutivo um pouco mais adiante, porque nós temos uma grande diferença. Eu estou mostrando para vocês aqui um organismo quinidário, é um grupo de organismos que possui já o sistema nervoso, não bem desenvolvido, mas células nervosas. Eles já têm células que são irritáveis, né, que têm condição de perceber um estímulo e gerar uma resposta a esse estímulo. Os quinidários, eles são um grupo muito importante de organismos aquáticos, são compostos basicamente por águas vivas, por corais, por exemplo, e a gente vê em muitos deles a presença dos roupalhos, que são como esses olhinhos aí, escurinhos nesse organismo. Esses olhinhos, na verdade, não são olhos ainda, gente. É um aglomeradozinho de células fotossensíveis, células que conseguem ter uma reação ali à presença da luz. E essa reação é enviada para as células do sistema nervoso desse organismo, que vai gerar uma resposta. Nós temos muitos quinidários que são caçadores, que caçam peixes, que têm olhos muito mais desenvolvidos, por exemplo. Então, esse surgimento inicial aí das células fotorreceptoras e a aglomeração dessas células fotorreceptoras que corresponde, né, aos primórdios do surgimento da visão ao longo da evolução dos organismos. E aí a gente tem os ápices aí, né, com olhos extremamente desenvolvidos, e a gente pode pensar, por exemplo, nos gaviões, nas águias, nas corujas, que são animais predadores e que conseguem enxergar as presas a quilômetros de distância. Olhos muito mais potentes, digamos assim, do que os nossos olhos. Mas mesmo assim, são olhos, né, que tiveram essa origem evolutiva comum. Estruturas que são capazes de receber a informação luminosa, a luz, e interpretá-la e gerá-la um retorno ali para aquele organismo de alguma maneira. Agora, indo para o nosso experimento, para a gente falar especificamente do olho humano, bom, eu trouxe essa bola aqui, que na verdade é o que o pessoal chama de balão chinês, né, muito utilizado para festas, mas que é um excelente exemplo para a gente observar o que seria um globo ocular. Então, o globo ocular, gente, né, o nosso olho mesmo, de fato, toda essa estrutura, incluindo o que está dentro da nossa caixa craniana, ele é nada mais do que um imenso, pensando, né, em comparação com os organismos menorzinhos lá que eu mostrei, receptor de luz. Então, ele vai perceber a luz em volta. Então, nessa região anterior aqui, que seria a parte, né, da frente do nosso olho, a gente teria uma região com abertura, né, que tem toda a proteção, como eu falei com vocês, para que a visão seja formada. Afinal de contas, é a parte que vai receber a luz. Na parte posterior, o que a gente vai ter aqui é exatamente o local onde vai sair, né, o nervo óptico, que a gente vai falar dele ainda com mais calma na próxima aula, mas é a parte que vai levar a informação sensorial luminosa, né, até o cérebro, para que o cérebro faça a interpretação, mas é também um local que a gente tem o maior acúmulo de células aqui fotorreceptoras. Então, é uma região que é extremamente desenvolvida, né, nessa questão da fotorrecepção. Mas o nosso olho, muito mais do que, né, uma bolazinha que vai receber informação luminosa e repassar ao nervo óptico, ele é um super receptor, porque toda a parte interior aqui, então vamos imaginar toda a parte de dentro dessa bola,
que é o globo ocular, ele é recoberto por um tecido que é cheio de células fotorreceptoras. Então, esse tecido, ele é capaz de receber a informação luminosa e encaminhar essa informação luminosa para o nervo óptico. Então, quando nós estamos falando do nosso olho, ele é o superdesenvolvimento do que a gente conhece lá, né, desde os primórdios do processo evolutivo, como uma célulazinha de fotorrecepção, uma célulazinha capaz de perceber o claro e escuro. E aí, claro, no nosso olho desenvolveram-se células cada vez mais aptas, né, a receber essa informação luminosa e células também capazes de perceber a cor, as diferentes cores do mundo à nossa volta. E agora, para a gente falar um pouquinho mais do olho em relação ao sistema nervoso central, eu convido vocês a fazer um breve experimento comigo. Primeiro, vamos pensar no material muito simples, tá, gente? Ou a gente trabalha com uma folha de papel enrolada, eu fiz aqui, né, uma folha de papel, colei uma fita crepe, nada demais, mas vocês podem usar o rolo também de papel toalha, por exemplo, até com papel toalha. Se não tiver muito cheio, dá para usar ele do jeito que ele estiver. Mas aí vocês vão enrolar e fazer um tubo, né? Esse tubo, ele vai funcionar como uma forma de lunetazinha improvisada para a gente. Com ele nós vamos ver, primeira coisa, o nosso olho, gente, ele recebe informação luminosa de tudo que está à nossa volta. Então, o tempo todo a gente está recebendo a luz refletida dos objetos, inclusive na nossa lateral. Então, nós temos uma visão aqui das laterais muito importante. Só que isso também confunde um pouco os nossos olhos. Então, eu vou convidá-los a fazer o seguinte, nós vamos fechar um dos olhos e nós vamos colocar essa nossa luneta improvisada no olho que ficará aberto. E vamos focalizar em uma coisa específica. Nós vamos observar, por exemplo, na sua televisão, alguma coisa que esteja na sua sala. Observe, focalize. E aí, quando você fizer isso, veja como você consegue ver mais detalhes. Você vai conseguir identificar coisas que, na visão com os dois olhos abertos, você não é capaz de fazer essa identificação. Por que que isso é possível? Porque ao colocar a nossa luneta improvisada, você está restringindo a quantidade de luz que está chegando ali para você. E essa quantidade de luz menor, né, vai permitir que o seu olho focalize em objetos que estão mais restritos no seu campo de visão. Nós fazemos isso às vezes, né, quando a gente fecha um pouquinho os olhos assim para tentar focalizar. Mas isso aqui nos permite ver como que esse funcionamento, né, é incrível aí para os nossos olhos. E a outro experimento que eu gostaria de convidar vocês a fazer é colocar a nossa luneta à frente. Você vai medir mais ou menos uma mão de distância do seu olho até a lateral da luneta e vai colocar a mão aberta, mas só com o olhinho de cá fechado, o outro olho aberto e o outro olhinho fechado. E aí você vai abrir os dois olhos. Quando você abrir os olhos, surpresa, você vai descobrir que tem um buraco no meio da sua mão, de repente, né? Uma ilusão de ótica aí que a gente consegue fazer com um experimento muito simples. Por que que acontece isso, né? O que nos leva a ter ali um buraco no meio da mão na interpretação do nosso cérebro em relação à visão? Isso é um problema? Não é um problema. O que acontece aqui é que a nossa visão, ela vai depender da informação visual que chega dos dois olhos. E o nosso cérebro, ele sabe, os nossos olhos, eles estão no mesmo plano de visão. Então, a informação visual que chega, ela é mais ou menos a mesma, né, na mesma altura para os dois olhos. Aí, de repente, o que a gente está fazendo é colocando uma luneta que vai mudar o foco de visão de um dos olhos e o outro olho a gente está colocando ele extremamente próximo e sem esse foco. Então, o que acontece é que o nosso cérebro se confunde e aí ele vai formar uma imagem que não vai fazer muito sentido para a gente, mas é ele, né, interpretando as duas visões que você está oferecendo. Ok, pessoal? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, nós aprendemos o quê? Os princípios básicos do funcionamento da visão e sua importância na evolução dos organismos vivos. Então, para a gente fechar essa aula de hoje, convido vocês a fazer o experimento em casa e já digo de imediato, gente, nossos olhos são uma máquina extremamente potente e nós vamos aprender muito sobre eles nas próximas aulas. Tá? Convido vocês a nos acompanhar. Essas são as referências que foram utilizadas para compor a aula de hoje e eu me despeço de vocês e faço o convite para estarem nas próximas aulas aqui comigo e
Claro, tenham dúvidas? Chama a gente lá no Tira Dúvidas que nós vamos resolver todas elas. Um abraço a todos.